Salmo 71, glória a Deus, Salmo de Davi. Davi confia em Deus e roga-lhes que o livre dos seus inimigos e os protege. Amém? Vamos estar lendo. Glória a Deus. Diz assim: em ti, Senhor, confio, como nunca. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape, e inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação foste, a qual possa recorrer continuamente, deixe um mandamento, glória a Deus, este mandamento, e que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Amém? Devemos sentar louvando e exaltando o nome de Jesus Cristo, o nosso Deus fiel, poderoso, um Deus que é santo, um Jesus que não perde luta. Nós servimos um Deus que não perde batalhas, né? As batalhas, é notório nós ter batalhas, ter lutas. Todos nós temos batalhas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por perseguições, todos nós passamos muitas das vezes até mesmo por calúnias, né? Por levantes. Todos nós passamos por momentos de frieza, fraqueza, muitas das vezes vem um desânimo, né? Nós como seres humanos, muitas das vezes bate um desânimo, muitas vezes a gente quer se recuar, muitas vezes nós queremos fazer como Elias, né? Se esconder, aleluia, entrar na caverna. Muitas das vezes nós queremos fazer como Elias, ir para debaixo do pé de zimbro, e muitas vezes pedir a morte. Por quê? Porque muitas das vezes a morte nós achamos que é a solução para os nossos problemas, mas só que para o nosso Deus a solução para os problemas não é a morte, não é perder a vida, mas a solução para todos os problemas se chama Jesus Cristo de Nazaré. A solução para os nossos problemas é Jesus Cristo. É recorrer aos pés do Senhor, é se humilhar perante o Senhor, é se render perante os pés de Jesus Cristo, irmão. Porque todos nós, seres humanos, nós temos um momento de fragilidade, momento de fraqueza, e quando nós pedimos força a Deus, Deus ele é a nossa força, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Louvado e adorado seja o nome de Jesus Cristo. É fazer como o salmista de número 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, aleluia. Somente o nosso socorro vem somente de Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos inclinar os nossos ouvidos, porque os ouvidos dele estão inclinados para nós, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa súplica, aleluia. Os olhos de Deus estão atentos sobre toda a terra, contemplando, aleluia. Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Os olhos de Deus contemplam tudo. Não há ninguém que possa escapar das mãos de Deus, porque a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, aleluia.
Quem vai impedir, irmãos? Aleluia. É necessário nós manter a nossa fé em Jesus. A fé é que nos sustenta. A fé para nos sustentar. A fé para fazer nós caminhar. A fé para curar. A fé para fazer nós prosseguir. Aleluia. Adiante de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado e adorado seja o nome do Rei Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A fé, irmãos. A fé nos faz andar. A fé nos faz nós se fortalecer a cada dia, a cada instante em Jesus Cristo. É fé, irmãos. Você vê o Hebreus capítulo 11. Você vê os heróis da fé. A Bíblia vai dizer no verso 6 que orar sem fé é possível agradar a Deus. Então a oração do salmista por livramento, a oração do salmista pedindo socorro, a oração do salmista agradecendo ao Senhor, a oração do salmista em louvor e gratidão ao Senhor. Davi, ele disse: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Porque Davi, ele confiou somente em Deus. E Davi, ele roga que ele o livre dos seus inimigos. Porque Davi estava passando por um momento de perseguição. Davi estava passando por um momento de luta. Imagina qual ser humano que consegue dormir. Aleluia, louvado seja Deus. Assim só o flecha do celular. Dormir em paz sendo perseguido. Ninguém consegue dormir em paz. Muitas das vezes com a mente afogada nas dívidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue dormir em paz quando o coração está muitas das vezes pensando em algo que nós queremos à pressa de Deus. Então ali o salmista Davi estava passando por perseguição, estava passando por um momento de luta. Imagina só você dormir em meio a ameaça, irmão. Quem que vai dormir sendo ameaçado? Ah, se tu não fazer isso, eu vou te pegar tal hora, tal minuto, tal dia. Quem consegue dormir? Quem consegue dormir em paz, sabendo que no outro dia vai dar as contas, vai se vencer? Tem boletos vencidos. Ninguém consegue dormir em paz. Então, somente o socorro vem somente de Deus. Você vê que o salmista Davi, no Salmo 70, ele começa a sua oração: ah, Senhor, apressa-me em me socorrer. Aleluia. Porque os meus adversários, os meus inimigos são muitos. São muitos os que dão risada de mim por trás. Aqueles que dão risada, aqueles que ou seja, aqueles que estão rindo por trás. Por a frente está aplaudindo, por a frente está abraçando, mas por trás está dando risada, por trás está dando chacota. Mas a mão de Deus, quando se estende com a sua mão de misericórdia para livrar os seus filhos da injustiça. Ai daqueles que dão risada, ai daqueles que debocham do servo escolhido de Deus. Davi, por mais que fosse um homem falho, por mais que fosse um homem pecador, ele sabia a quem recorrer. Porque ser crente, irmãos, não é ser 100% crente. Ser crente não é ser santinho, não. Porque não existe essa de santinho, de perfeito, não. A perfeição está somente em Jesus Cristo. Ou seja, o verdadeiro crente é aquele que, mesmo pecando, mesmo falhando, ele sabe a quem vai recorrer. Ele recorre aos pés de quem pode perdoar os seus pecados. Ele pode recorrer aos pés de quem pode lhe ajudar. Porque somente Jesus pode perdoar pecado. Somente Jesus pode perdoar. Somente Jesus, ele pode ir em encontro daqueles adversários que nos perseguem. É Jesus. Aí Davi diz assim: Senhor, apressa
em me socorrer. Porque que os meus inimigos, eles caem nos seus próprios laços, na sua própria armadilha. Imagina só a oração de Davi, orando para Deus apressar em socorrer ele, que os inimigos caíssem no próprio laço. Se fosse no dia de hoje, na religiosidade a qual vivemos, ia dizer assim, a primeira coisa que eu ia dizer para ele: olha, Davi está orando ao contrário. Ao contrário, que estava era aqueles que estavam perseguindo Davi. Ao contrário, é muitos que estão ao contrário do caminho de Deus, não está perseguindo um servo escolhido de Deus. Aí ele diz: mas tu não pode orar para ele cair na armadilha dele, não. Quem que vai cair? É eu? É como se o salmista estivesse dizendo: quem vai cair na armadilha? Eu não. Eu vou recorrer a Deus. Está me perseguindo? Eu peço a Deus, ou que salva, ou que liberte, ou que ele cai na própria arapuca dele. Porque a oração dele era assim, irmãos. Porque nem sempre o servo de Deus vai dizer: Senhor, entregue em tuas mãos. Ele vai pedir o socorro de Deus. Ele vai pedir o agir de Deus. Você vê, Eliseu estava ali, subindo ao monte, né? Ali daquele bosque ali. Você vê que aqueles jovens, 41, 42 mais ou menos jovens, começaram a zombar do servo de Deus. Começaram a dizer: sobe calmo, ou desce calmo. E ali Eliseu, ele ficou irado, irmãos, com aquilo. Ele olhou só um pouco para trás. Ele disse assim: em nome do Senhor Jesus, eu vos abençoo. E ali uma daquelas ursas que saiu daquele bosque ali, faminta, comeu mais 40 daquele jovem. Só sobrou um pássaro que saiu correndo para contar a história. Não toca nos escolhidos de Deus. É não tocar nos ungidos de Deus. Eu sou ungido de Deus. A minha família é ungida de Deus. O irmão é ungido de Deus. A família do irmão é ungida de Deus. Quem pode tocar nos escolhidos de Deus? Nos ungidos de Deus? Ninguém. Por mais que nós estejamos num momento de fraqueza. Muitas vezes vem uma decadência caída, adâmica, pecaminosa muitas vezes. Mas quem pode tocar, irmãos? Somente Deus. Ninguém pode tocar no escolhido. Porque o escolhido não foi ele que escolheu. Quem escolheu foi Jesus. Foi Jesus que escolheu. É que por isso que Jesus disse: se não escolher, vós a mim. Mas eu que escolhi a vós, para que vós vades e deixes frutos, e esses frutos permaneçam para sempre. Ei, Senhor, apressa-me, que os meus inimigos voltem envergonhados, cobertos de vergonhas, que ele seja confundido, aqueles que estão por trás, vocês que dão risada. Aí sim, Senhor, em Ti, somente em Ti eu confio. Em Ti, Senhor, eu nunca seja eu confundido. Porque em Ti, Senhor, eu nunca vou ser confundido. Porque é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me guia. É o Senhor que me alimenta. Aleluia. É o Senhor que te sustenta. Aleluia. Nós devemos confiar somente em Deus. Confiar somente em Jesus Cristo. Porque amigos traem, irmãos traem. Jesus, ele não trai. Jesus, ele não falha. Jesus, ele é perfeito. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é o grande eu sou. Aleluia. O leão da tribo de Judá se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Salvador, aleluia, o Salvador da humanidade, o Salvador da terra, o Salvador da minha e da tua vida, da tua família, aleluia, e todos os projetos diabólicos contra a tua vida, contra a tua casa, cairá por terra. Esta é a promessa de nosso Deus verdadeiro e poderoso e santo e fiel. Oh glória! Livra-me na tua justiça, porque a justiça de Deus, irmão, é ao contrário da justiça do homem. A justiça do homem falha. A justiça terrena, ela falha. Ela já é falha por natureza. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela não falha.
A justiça de Deus é na hora, no momento exato, no momento certo, aleluia. Então, ele confiou na justiça de Deus. Porque, e fazer que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva. Aí você vê Isaías 59, o profeta messiânico Isaías diz assim, que aos olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a mão de Deus, olha só, irmãos, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos abençoar. Aleluia. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, o salmista Davi, ele confiou nessa promessa, mesma promessa de Isaías que foi falado em 59. Os ouvidos de Deus estão atentos. Os ouvidos do Senhor estão atentos. O nosso clamor, a nossa oração, as nossas petições ao Senhor, o nosso pedido de socorro. Você vê que o Bartimeu também, ele pediu socorro a Deus. Ele recorreu a Deus. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor deu a visão a ele. O Senhor livrou ele. Porque o Senhor é Senhor, irmãos. O nosso Deus é Deus verdadeiro. O nosso Deus, a quem nós confiamos, a quem nós temos a segurança. Como disse o salmista Davi, 123: ergue os olhos em tua direção. A ti que habita onde? Na terra? Não. Habita no céu. Porque Deus está no céu, cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Então nosso socorro vem de Deus. Então nós devemos acalmar o nosso coração, aquietar-nos e saber que eu sou Deus. Aleluia. O próprio Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Momentos na vida da gente que nós ficamos inquietos, impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. É um momento para o outro. E Deus diz: aquietai-vos, fique em paz, se mantém em paz, se mantém firme, se mantém forte, confiante em mim. Confia no Senhor. Confia no Todo-Poderoso. Aleluia. Não se turbe o teu coração. Teu coração está turbado, está triste, angustiado, muitas das vezes desanimado, desacreditado. Olha só a promessa de Deus, saindo um pouco do Velho Testamento, entrando para o Novo Testamento. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou eu preparar um lugar. Deus tem um lugar preparado para nós. Deus tem um lugar preparado para os seus escolhidos. Aleluia. Deus tem um lugar preparado para os seus filhos. Aleluia. Deus tem um lugar preparado para as suas filhas. Aleluia. Então não tem por que nós ficar inquieto, preocupado, perplexo, muitas das vezes, angustiado, desanimados. Aleluia. Nós devemos confiar no Senhor. Não se turbe o vosso coração. É não se entristecer o coração. É não ficar com o coração amagoado, ferido. Ah, mas alguém tocou, alguém me feriu. Deixa na mão do Senhor. Confia no Senhor. Peça ao Senhor a direção certa. Não toma decisões precipitadas por causa de mágoa do coração, mas alegra o teu coração. Receba nesta noite um bálsamo do Senhor. Ou seja, receba da parte do Senhor alegria. Receba da parte do Senhor paz. Aleluia. Receba da parte do Senhor justiça. Aleluia. Jesus é fiel, irmãos. É a graça de Jesus. O Salmo 69, você vê
o mesmo salmista dizendo: Deus, ele diz, ó Deus, ele diz, ó Deus, livra-me, pois as águas entraram até a minha alma. Livramento, irmãos. Deus tem livramento para os seus. Deus tem coisas grandes para os seus. Deus tem coisas preciosas para os seus. Tem momento que as águas da tempestade parece que quer nos abalar, aleluia. Tem hora que parece que nós estamos sendo levados ao vento, aleluia. Mas a mão de Deus acalma o vento. A mão de Deus acalma a tempestade. Aqueles discípulos estavam apavorados no mar, no barco, no meio do mar, sem saber para onde ir. Aí Jesus disse assim: mar, vento, aquieta. E logo aquela tempestade se acalmou. Aquela dificuldade se acalmaram. Porque Deus, ele passa o seu bálsamo. Ou seja, o Senhor traz força, alegria. Como disse o salmista 29, verso 2: dai a ele a honra e a glória, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adora Ele, porque Ele é perfeito, porque Ele é digno de toda adoração, porque Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Somente Deus. Porque o verso 7 diz que Ele está sobre as muitas águas. Ou seja, as tempestades que se levantam, as ondas que nos se levantam contra a nossa vida, Jesus está no meio delas. Aleluia. Jesus está acalmando, aleluia. Ah, eu estou triste. Jesus traz alegria. Eu estou sem força. O 11 do Salmo 29, Ele dá força e Ele abençoa com a paz, aleluia. Com a paz e alegria. Porque a força de Deus é que nos mantém de pé. A força de Deus é que nos dá a esperança de nos manter vivos. Manter vivos. Nos manter vivos. Nos manter vivos. De pé. De pé. De pé na presença dEle. Aleluia. Porque tudo é para Ele. Para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. E aquele lá abaixado com Cristo. Abaixado. Então, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Jesus Cristo. Então, não duvide da promessa de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Na casa do Pai tem alegria, aleluia, tem renovo. Amém, igreja? Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus.